Boa noite, minha gente. Vamos iniciar aqui a aula de hoje, né, dando continuidade ao livro O Homem e Seus Símbolos, o Chegando ao Inconsciente, né, que é esse capítulo. Nós estamos ainda na primeira parte, a importância dos sonhos, e na aula anterior a gente falou sobre o que são os sinais, o símbolo, o simbólico e os sonhos, né? E o Jung vai começar a apresentar esses conceitos para a gente e vai também ao par que ele vai apresentando esses conceitos, ele vai nos apresentando também como funciona a psique. A gente falou, né, sobre essa divisão do inconsciente em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Falou sobre esse segundo pensamento, né, que é como se fosse essa capacidade intuitiva, essa capacidade de comunicação simbólica que a nossa psique possui com a consciência. E esse é um ponto muito importante, né, para a teoria junguiana, que ela vai estar sempre tentando fortalecer, né, essa comunicação entre a consciência e a inconsciência, né? Essa comunicação do ego, da linguagem do ego, com a linguagem simbólica, né? Então, esse segundo pensamento pode aparecer, por exemplo, né, na forma de um sonho. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado através de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma imagem simbólica. Então, nos sonhos, para a abordagem junguiana, eles são fundamentais porque eles fazem uma comunicação com a consciência, e ao passo em que eles fazem essa comunicação com a consciência, ele também está gerando, criando os símbolos. Na perspectiva junguiana, a nossa psique, ela não é apenas assimilacionista de informações do mundo externo, ela também é criadora, né? Então, ela também provoca, né, a construção de símbolos e a construção simbólica, né? Ou seja, essas imagens simbólicas estão sempre comunicando com a psique de uma forma de uma forma pessoal e coletiva. O que é que há de pessoal? As vivências da pessoa, a representação que ela dá a determinados símbolos que ela observa nos seus próprios sonhos, né, o seu contexto de vida, os acontecimentos que ela estava vivenciando. Então, é por isso que é importante, quando a gente está escutando um sonho, né, no processo terapêutico, que a gente pergunte para a pessoa como ela estava se sentindo antes desse sonho, né? Como ela acordou, qual a emoção que ela estava tendo, né? Porque essas emoções que a pessoa tem ao acordar, ou essas emoções que ela percebe que ela estava tendo no sonho, são modos de comunicar também esse ambiente simbólico que estava ali dentro daquele sonho. Então, essas duas personalidades, né, que ele vai citar também no texto, justamente sobre essa divisão, né, que a gente pode dizer que existe entre a consciência e a inconsciência, né? A existência de dois sujeitos em um único sujeito, né? Ou, em linguagem comum, de duas personalidades dentro do mesmo indivíduo. Estão inteiramente certas essa percepção, né? É exatamente isto que ela implica. É uma das maldições do homem moderno, esta divisão de personalidade. Não é de forma alguma um sintoma patológico. É um fato normal que pode ser observado em qualquer época e em qualquer lugar. O neurótico, cuja mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda, não é o caso único. Esta situação é um sintoma de inconsciência geral, que é inegavelmente herança comum de toda a humanidade. Então, essa apresentação do Jung sobre essas duas personalidades nesse capítulo é justamente para nos dizer, né, que o funcionamento da psique não é toda organizada, racional, como a gente imagina, né? Que a gente, quando está escutando as pessoas no consultório, no processo clínico, nas escutas nas escutas psicológicas, né? Às vezes as pessoas dizem a seguinte expressão: eu não sei o que eu estava fazendo, não sei por que eu fiz tal coisa, eu não sei por que eu agi daquela maneira, eu não estava em mim.
eu não estava pensando bem, eu não estava consciente, me, eu não estava na minha pessoa. Então, todas essas expressões, né, de eu me perdi de mim mesmo, eu estava fazendo, eu não sei por que eu agi de determinada forma, é um modo de funcionamento comum da nossa personalidade, da nossa psique. Isso é justamente essas duas personalidades aqui que ele está querendo apontar. Né? É como se houvesse uma personalidade que a gente dá nome, fala, expressa, explica, comenta, valorativa, que seria essa consciência mais do ego, que seria essa consciência personalista, né, no qual a gente se diz, no qual a gente se apresenta, no qual a gente é portador de um determinado conhecimento, e existe essa outra personalidade que é a que nos toma. Né? Essa personalidade que é a que nos toma seria essa segunda personalidade. Né? Seria esse lugar quando o ego, né, no diálogo mais falando dessa construção de personalidade ou desse funcionamento do ego, a gente poderia chamar de dissociação, né? É quando o ego dissocia. Quando o ego dissocia, ele está entrando em contato com o quê? Com o campo afetivo e com o campo inconsciente, né? Então, muitos dos comportamentos do eu não sei por que eu agi assim são comportamentos motivados por forças inconscientes. É por isso que na análise, né, na psicoterapia, a gente busca justamente estar sempre ampliando, problematizando, refletindo, produzindo questionamentos, né, sobre esses comportamentos, sobre esses modos de agir inconsciente. Porque uma das fases do processo terapêutico é esse lugar no qual o ego ou a pessoa, né, já que a gente está falando dessa dinâmica, né? A pessoa ela vai se dando conta das características inconscientes do seu funcionamento. Gente, até aqui tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar? Certo. Tem alguma pergunta até aqui? Um comentário? Podem abrir o áudio se quiserem, podem levantar a mãozinha, viu? Quando tiver alguma coisa para comentar e a gente segue. Então, o Jung vai trazer, né, já na página 23 aí, e 24, o conceito dele de psique, né? O que é essa psique? O que chamamos psique não pode de modo algum, ser identificado com a nossa consciência e o seu conteúdo, né? Então, a psique é muito mais do que a consciência. Essa daí já é uma definição interessante para a abordagem junguiana, né, que a psique é muito mais do que consciência. Outras abordagens psicológicas, elas vão trabalhar só com essa dimensão da consciência, né, com a dimensão da consciência, conscientização, conceitualização. Então, a gente observa que são abordagens que trabalham muito mais esse campo do fortalecimento do ego, na nossa leitura, né? Nossa psique faz parte da natureza e o seu enigma é igualmente sem limites. Assim, não podemos definir nem a psique, nem a natureza. Podemos simplesmente constatar o que acreditamos que elas sejam e descrever da melhor maneira possível como elas funcionam. No entanto, fora de observações acumuladas em pesquisas médicas, temos argumentos lógicos de bastante peso para rejeitarmos afirmações como não existência do inconsciente. Os que fazem esse tipo de declaração estão expressando um velho misoneísmo, medo do que é novo e desconhecido. Essa citação, né, do Jung já nos apresenta, né, o quanto que as abordagens psicodinâmicas, elas são criticadas justamente porque elas acreditam parte dos comportamentos e parte do funcionamento da nossa psique como delegada a esse campo da inconsciência, né? Então, aquilo que não é visto, que não é pesado, que não é contabilizado, que não é causalístico, é considerado inverídico ou hipótese apenas. Mas aí, o Jung, né, pode falar, por exemplo,
a pseudociência, né, essa é crítica, né, às psicanálises, às psicodinâmicas chamadas de pseudociência, são justamente feitas porque há um modo de se fazer ciência, que é um modo de se fazer ciência mais positivista, e quando a gente fala de um modo de fazer ciência positivista, a gente está trazendo, né, uma filosofia, né, de como a ciência é considerada ciência, num jargão mais hegemônico, né, como se as ciências só pudessem ser ciências exatas, ciências produtoras de evidências, né, de coisas que podem ser contabilizadas, quantificadas, que exista uma espécie de fidedignidade e de processualidade na pesquisa que possa ser reproduzida e replicada. Esse desenho paradigmático positivista não é o desenho paradigmático das psicanálises, né? Inclusive, no começo, né, da psicanálise, o Freud ele tentou aproximar a psicanálise de uma ciência mais, vamos dizer assim, natural, né? Que ele chamava de ciência natural, né? Oi, Alonso. Ah, então, esse campo paradigmático, né, dessas ciências mais positivistas, de experimentos, né, de avaliações psicológicas, né, ou seja, de uma forma de medir, quantificar, validar um dado, né, foi também desenvolvido foi tentado ser desenvolvido pela psicanálise na sua origem, né? Na sua origem, o Freud, por exemplo, da psicanálise, ele queria chegar a um status, né, de ciência para a psicanálise. Só que esse status de ciência, ele observou que não poderia seguir o mesmo paradigma das ciências ditas positivistas, né? Ou das ciências estatísticas ou matemáticas. Por que não poderia ser seguido esse mesmo parâmetro? Por causa justamente da natureza da psique, né? E a natureza da psique, ela só pode ser constatada, ou observada ou apreendida a partir desses fenômenos, né? Dos comportamentos da consciência e dessa inconsciência. É por isso que no Freud, né, ele foi validando a psicanálise a partir daquilo que fugia do modo de organização comum da consciência. Então, o sonho, o xiste, os atos falhos eram as portas iniciais, né, de percepção de mau funcionamento, vamos dizer assim, dessa psique. E nesses maus funcionamentos, ou seja, naquilo que falhava o funcionamento da consciência, havia ali muita coisa para se observar e se avaliar e se entender, né? Então, quando as críticas surgem para a psicanálise ou para as psicodinâmicas e chamam elas de pseudociência, é porque elas usam um paradigma para observar outro tipo de paradigma. Aí vocês poderiam me perguntar, mas que paradigma, então, é utilizado pelas psicodinâmicas, pelas psicanálises? É um paradigma mais complexo, né? Seriam teorias mais complexas. E aí vocês vão observar que dentro desses paradigmas da complexidade, mais complexos, nós temos aqui, né, esse paradigma da hipótese do inconsciente, né, como uma delas, justamente quando a gente avalia algo que não pode ser avaliado diretamente, a gente tem que ter ferramentas, né, para observar esse funcionamento, né, mesmo que seja de forma correlata. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, já que eu não tenho como falar, né, do funcionamento da psique, da consciência e da inconsciência de uma forma de ir medir, de ir mensurar, de ir avaliar no corpo, na mudança física, e isso foi tentado, e nós vamos falar disso quando a gente estiver entrando no campo dos tipos psicológicos,
Porque o Jung foi um dos cientistas, né, que tentou provar e conseguiu provar o funcionamento da inconsciência a partir de avaliação psicológica, né? Então, ele é o criador de um teste que até hoje é utilizado, que é o teste de associação de palavras, né? Muito utilizado hoje nas pesquisas também, para avaliação hoje, por exemplo, das representações sociais, né? Das escalas Likert, daquelas enunciados de palavras, né, que você fala uma palavra e depois fala outra que está associada àquela, e que fala outra, e que fala outra, ou seja, que coloca 5 ou 6 cadeias de palavras em consequência para falar de determinado tema ou assunto, e depois se faz uma nuvem de palavras. Então, isso aí, gente, é uma forma mais contemporânea de uma avaliação que foi feita e desenvolvida por Jung no teste de associação de palavras. E aí, nesse teste de associação de palavras, ele vai descobrir uma forma de funcionamento do inconsciente, né? Que a gente vai já entrar nele aqui nessa aula. Mas eu dei só esse adendo, né? Para pontuar isso, né? Que a Yasmin trouxe, né? De que as pessoas, né? Também têm isso. Vamos lá. No campo das psicoterapias, a gente tem que observar que nem todas as abordagens psicológicas vão ser para todas as pessoas. Existe uma diversidade de pessoas, né? E é por isso que também existe uma diversidade de abordagens psicológicas e modos diferentes de trabalhar sobre o fenômeno da psique, né? Então, quando a hipótese do inconsciente surgiu, essa hipótese do inconsciente, esse modo de funcionamento de apresentar sobre esse aparelho psíquico ou do funcionamento da psique, surgiu, muitas críticas surgiram também, né? Muitas formas é, de tentativa de dizer que não tinha validade, que fazia parte de teorias mais místicas, e o Jung foi muito perseguido sobre essa leitura, talvez, né? Fantasiosa ou mística sobre o funcionamento da psique. E aí a gente vai observar no próprio texto dele, na própria forma como ele vai estruturando suas pesquisas e desenvolvendo as suas reflexões e o seu conhecimento, o quanto que ele estava cuidadosamente tentando apontar, né, de forma pragmática e empírica, os fenômenos que ele chama de fenômenos da inconsciência, né, que temos aqui da inconsciência e de funcionamento dessa psique. Uma dessas condições, né, de funcionamento da psique, que ele vai observar a partir dos estudos, por exemplo, né, que vocês vão ler como povos primitivos, né, no texto dele. Mas o que são os povos primitivos, né? São justamente os povos originários, né? Então era uma forma de chamar os povos indígenas, os povos africanos, né? Então o Jung ele foi estudar essas essas pessoas, né, esses grupos sociais, essas populações, a partir dos estudos da antropologia, né? Então, quando ele vai estudando a partir da antropologia, um dos conceitos que ele apreende é esse da participação mística, né? Que é um fenômeno psicológico bem conhecido, né? O de um indivíduo identificar-se inconscientemente com alguma outra pessoa ou objeto. Então, o fenômeno da participação mística, é, ele foi buscar justamente dentro desse campo da antropologia, no que o Levi Bru, né, que é um antropólogo, é, enunciou. Muitas pessoas, né, muitos povos originários diziam ter, né, por exemplo, a alma do mato. Né? Além da sua própria alma, ou seja, da alma humana, eles também tinham uma alma animal, né, que encarna no animal selvagem, numa árvore, com os quais o indivíduo possui alguma identificação psíquica. E é isto que o ilustre etnólogo francês, Lucien Lévy-Bruhl, chamou de participação mística. Então, o que são as participações místicas, quando a gente observa no campo da consciência? É quando a gente se identifica com qualquer símbolo, com qualquer tipo de
de relação, né, com a própria conexão com a natureza, né, no caso dos povos originários, a conexão com os espíritos animais, com a floresta, com a natureza, e aí você observa que determinadas pessoas, né, se a gente for ver, por exemplo, o xamanismo norte-americano, elas vão se dividindo a partir dos clãs e dos grupos que são identificados com os animais, nos quais são os seus animais protetores, os seus animais guias, os seus animais de poder, né? Então, a gente observa isso também nos povos africanos, né? Quando a pessoa diz que é feita para um determinado orixá, ela tem uma determinada relação com um elemento da natureza, com um elemento, né, de força da natureza. Se é filho de Iemanjá, ela tem como as forças das águas salgadas o seu ponto de força. Se é de Oxum, os rios das águas doces. E cada uma dessas orixás, eles têm um animal que os representa, e isso também faz parte de um entendimento, né, de relação com esse simbólico, com esse símbolo e com essa espiritualidade. Então, a participação mística, ela também é algo que a gente pode chamar de projetiva, né? Então, a gente tem relações místicas ou participações místicas com muitas coisas. Quando a gente vai para um futebol e diz que é fã de determinado time, a gente se engloba ali dentro daquele time, faz parte daquele grupo que gosta de determinado time, a gente está participando de forma mística daquela alma comum daquele grupo. Vocês conseguiram entender isso?